Bem-vindas de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Caiane e aqui no canal eu trago ideias de transformação de ambiente, DIY e várias coisas de decoração. E se você gosta desse tema, já aproveita para se inscrever. No vídeo de hoje eu quis trazer para vocês uma ideia de reaproveitamento. Quem lembra que no banheiro rosa eu desmontei o móvel e aquele móvel lá ia ser jogado fora, eu pedi para mim, trouxe para casa essas madeiras e agora vocês vão ver o que eu vou fazer com elas. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a marcação. Eu montei ali como se fosse um baú, um banco, e depois eu fiz a marcação para poder saber o tamanho de cada lateral. Depois que eu medi uma lateral, eu usei a mesma medida para medir do outro lado, para que depois eu pudesse fazer os cortes. Depois de ter feito o corte das laterais, eu comecei a furar para parafusar as madeiras. Então eu coloquei uma no centro e as outras duas nas laterais, para criar esse U aí que vai ser a estrutura do móvel que a gente vai criar. Nessa parte não tem muito segredo, as três madeiras têm a mesma medida. Eu só precisei cortar essas laterais que eu vou parafusar, então eu furo e depois parafuso e vou colocando parafuso ali para poder dar estrutura e ficar firme o móvel, ainda mais que vai ser o móvel que a gente vai sentar. Eu quero criar um canto alemão, então esse é o banco que eu quero criar. Além disso, eu preciso muito, o mais essencial aqui para esse apartamento, que é muito pequeno, é armazenamento, em especial para as minhas ferramentas, para não estragar, para não ficar jogada. Então eu queria ter um lugar só para as minhas ferramentas, e esse baú vai ser justamente para isso. Coloquei a tampa da madeira de cima e vi que o tamanho dela era maior do que as outras três, então eu ia precisar fazer o corte dela. E além disso, para dar mais estrutura para quando sentasse, eu precisava também de uma madeira no meio, uma divisória ali no meio. Então eu fui fazer ali o corte, primeiro eu fiz a medição para depois cortar e colocar no meio para poder dar mais estrutura para esse baú, banco baú, vamos chamar assim. Cortes feitos, eu fui finalizar a montagem, eu ainda não tinha colocado essa lateral, então furei, parafusei e fui fazendo ali, e para depois também colocar no meio. No meio eu acabei decidindo, na lateral que fica exposta pro lado da frente, eu passei cola e só colei embaixo e na lateral que fica na parede, para não ficar aparecendo o parafuso ali no centro. Eu fiz dessa forma, achei que ficou melhor, porque aí ficou disfarçado, não ficou aparecendo parafuso, fica mais bonito esteticamente falando. E aí, a estrutura toda pronta. Basicamente, são 4 madeiras do mesmo tamanho e as 3 madeiras da lateral, né? As 2 da lateral e a do centro, do mesmo tamanho também. Então, eu não vou passar medida porque foi uma madeira que eu ganhei. Na hora que eu vou colocar essa tampa aí, eu não vou colocar um ferrolho, nem um feixe, eu vou colocar só de encaixe mesmo. Porque ela tem a mesma medida da de baixo, então ela encaixa perfeitamente. Só que eu tava tendo problema, tá vendo? Pra poder levantar a madeira, porque não tinha onde eu pegar. Então eu acabei decidindo fazer ali um furo com uma broca chata pra facilitar esse processo na hora que eu fosse tirar, pra poder colocar as ferramentas e colocar de volta essa tampa, facilitar a minha vida. Então eu decidi fazer esse furo.
Depois eu fui colocar essas rodinhas, que também é reaproveitamento do móvel, que essas madeiras já foram um dia. E aí eu coloquei elas por enquanto, mas eu tenho aqui em casa umas maiores que eu acho que vai ficar melhor e vai ficar mais alto o móvel. Aí eu talvez futuramente troque, mas por enquanto eu coloquei elas para facilitar. Era o que eu tinha ali à mão e é realmente um reaproveitamento, porque tudo aí era um outro móvel que ia ser jogado fora. Eu acabei desmontando, trouxe para casa e montei num novo móvel que atende às necessidades que eu e o Matheus tinha aqui dentro de casa, que a gente precisava muito, mais do que qualquer coisa, de armazenamento. E aí agora as minhas ferramentas têm um lugar certo para ficar. E além disso, a gente também ganhou um banco que mais para frente, não esse ano, talvez no ano que vem, vai se transformar em um canto alemão. Eu vou dar acabamento, quero comprar fita de borda, fazer ali o encosto, mas aí quando eu fizer, eu compartilho aqui com vocês. Mas a ideia de hoje é esse banco para armazenamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado. Eu coloquei umas almofadas ali só para ficar mais confortável quando sentasse. O Matheus adorou, tá super aprovado. Claro que é tudo reaproveitamento. Se eu tivesse uma madeira mais larga, seria melhor, porque teria mais espaço para poder sentar. Mas para esse espaço que a gente tem, para a mesa que a gente tem, atendeu super bem. E por enquanto vai ficar aí até eu melhorar e trazer para vocês em vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!